Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está vendo esse vídeo a qualquer hora do seu dia. Meu nome é Viviane Cardoso e vamos dar início ao módulo de instrumentos de gestão do SUS. Nossa unidade 1 vai abordar o tema de controle social. E para a gente iniciar, eu vou pedir para que você reflita sobre alguns questionamentos. Você já se perguntou como é feita a fiscalização da aplicação dos recursos públicos na saúde? Os órgãos fiscalizadores, eles conseguem fiscalizar todos os estados e os mais de 5.000 municípios? Pelo tamanho do Brasil, eu acho que já dá para ter uma noção de que seria muito difícil, que os órgãos responsáveis conseguissem fiscalizar tudo sozinhos. E é por isso que existe uma rede de controle que tem a atribuição de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Mas como é composta esta rede de controle? E quais as funções? Vamos entender um pouquinho dessa estrutura do controle, dessa rede de controle no Brasil, de forma bem simplificada. Então, a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, elas acontecem de algumas formas, através do controle externo, do controle interno e do controle social. O controle externo, ele se dá através do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas, tanto do Distrito Federal quanto das câmaras municipais, através dos tribunais de contas, tribunais tanto da União quanto dos estados, dos municípios. O controle interno, ele se dá através de órgãos como CGU e unidades de controle interno, tanto estadual quanto municipal. E a gente tem o controle social, que ele acontece mediante a atuação dos conselhos municipais, estaduais e nacional. Então, a sociedade, ela fiscaliza a aplicação dos recursos públicos por diversas abordagens distintas, mas sempre com o mesmo objetivo, que é garantir a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Essa rede de controle, ela só se completa com uma parcela muito importante, com uma parcela do controle muito importante, que é o controle exercido pela própria sociedade por meio dos conselhos, que nada mais é que o próprio controle social. Então, o controle social, ele é realizado pelo cidadão a partir da sua vivência, lá na comunidade, no trabalho, na escola. É a forma organizada, que os cidadãos têm de exigir dos órgãos do governo o aperfeiçoamento das políticas públicas, em várias áreas, como exemplo, na área da assistência social, na área da educação, na área da saúde. Esse controle social, ele auxilia os órgãos responsáveis a fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O próprio controle social, ele é tão importante que ele está previsto na Constituição Federal lá no artigo 198. Então, a Constituição Federal e a Lei 8.142 de 1990, elas prevêem que a população participará na formulação das políticas de saúde e no controle das ações. Então, com base na Lei 8.142 de 1990, tanto estados e municípios devem formar conselhos que têm por atribuição acompanhar a execução das políticas de saúde. Dessa forma, os conselhos de saúde, eles contribuem decisivamente para a implantação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Para que se tenha bons serviços, para que a gente tenha bons serviços lá nos postos de saúde, nas UBSs, que a gente tenha um atendimento hospitalar de qualidade, para que a gente tenha acesso a ações de prevenção às doenças, aos agravos à saúde, nós temos que participar do controle social, desse controle social na área da saúde. Então, quando a gente vai para a definição, controle social significa o entendimento, a participação e a fiscalização da sociedade sobre as ações do governo, do Estado, O controle social, ele propicia a vivência da democracia direta, essa democracia conduzida pelo povo. Então, ao praticar o controle social,
os cidadãos, eles podem intervir, né, interferir no planejamento, na realização e na avaliação das atividades do governo. Diversas áreas do governo têm como um dos seus princípios o controle social. E uma dessas áreas é a área da saúde. E essa área é coordenada pelo Sistema Único de Saúde. O SUS, né, que é o sistema que coordena as ações voltadas para o cuidado à saúde da população brasileira, ele tem como função garantir o acesso integral, universal e igualitário à saúde da população brasileira, né? O acesso integral, ele se dá através do tratamento adequado, né, para aquele problema individual daquela pessoa. E sempre levando em consideração a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. Também, quando eu falo em acesso universal, eu estou falando que todos os cidadãos, né, dentro do território brasileiro, têm direito de serem atendidos. E quando eu falo em acesso igualitário, eu estou dizendo que todos têm direito a tratamento igual, sem preferências ou sem discriminações. Quando a gente entrar na unidade que vai falar sobre o SUS, nós vamos falar mais completamente, né, de forma mais abrangente, sobre os princípios do SUS. Nós vamos retomar um pouco desse tema. Então, o controle social, ele é um dos fundamentos do SUS. E ele está estabelecido lá na Constituição de 1988, como eu já disse. E é uma forma de aumentar a participação popular no gerenciamento da saúde no país. Então, embora não seja a única forma de garantir a participação da comunidade na saúde, né, porque a gente sabe que os cidadãos, eles têm hoje acesso às redes sociais, né, as denúncias, então eles podem fazer essa participação, mas o Conselho de Saúde, ele desempenha um papel importantíssimo no controle social na área da saúde. Então sabemos que a participação popular, ela é difícil, né, mas se a gente quer uma construção, se a gente deseja, almeja uma construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática, ela só vai acontecer através da participação de todos. E é por isso que o controle social, ele deve ser incentivado e vivido no dia a dia, como exemplo da própria de cidadania para a comunidade. Então, o que a Constituição diz sobre a saúde? O que está escrito na Constituição? Então, lá na Constituição, a Constituição definiu que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Além disso, ela determinou que o Estado, ele deve prover a saúde à população. Então, existem várias leis que determinam como a saúde deve funcionar no Brasil. E a Constituição também estabeleceu que as ações dos serviços públicos de saúde a serem prestados à população, elas devem ocorrer por meio do SUS. Então, é preciso, né, que enquanto conselheiro, conheça os direitos dos usuários e comunique a sua comunidade. Assim, todos saem ganhando. Então, para conhecer os direitos dos usuários do SUS, eu recomendo que você leia a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, que está publicada lá no Ministério da Saúde. Inclusive, eu já compartilhei com você através da plataforma Moodle. E a nossa atividade que foi proposta para essa aula está, inclusive, baseada no conhecimento desses direitos dos usuários. Então, leiam essa carta, né? Leia essa carta para poder conseguir realizar a atividade. Bom, essa aula termina por aqui. Desejo a você bons estudos e até a próxima.